Então, em casa, esse aqui é só para os homens, tá? É exclusivo, então as mulheres não vão, que é o Papo de Homem, é o programa da nossa associação, dos nossos homens, e tem toda a programação voltada para os homens, né? Vai ter um churrasco lá também, né? Acho que R$50, né? Para ajudar os irmãos, né? Os irmãos são convidados também na primeira Igreja Batista em Casimiro de Abreu. Amém, irmãos? Amém. Vamos estar agora lendo a palavra de Deus. Vamos estar abrindo nossas Bíblias em Josué 24, versículo 15. Quem vai colocar aí? Essa é a nossa divisa desse mês, né? Tem alguns dias eu preguei nesse versículo, mas hoje a gente vai dar uma dinâmica um pouquinho diferente para ele. Vamos estar lendo todos? Porém, mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Quem olhou o boletim aí, viu que essa é a divisa nossa desse mês. Nós estamos no mês da família. Aqui a gente encontra, né, o grande Josué, o grande líder Josué. Provavelmente Josué, já lá no final da sua vida, já com a sua idade bem avançada, ele reúne o povo na cidade, ali em Sequim, para proclamar ao povo a refazer a sua aliança com o Deus de Israel. Josué sabe que já está chegando o momento que ele vai deixar esse mundo, que ele vai deixar essa vida, e ele proclama o povo para que o povo se voltasse para Deus. E ele anuncia todas as maravilhas que o Deus de Israel tinha feito àquele povo. E ele vai fazer, é interessante que ele vai falar aqui: a quem hoje vocês escolheis a quem servir? Aos deuses que serviram aos seus pais, lá no Egito, ou aos deuses que os amorreus serviram? O que ele queria dizer isso? Nós sabemos que o povo de Israel foi liberto do cativeiro egípcio, no período de Moisés. Então, quando ele fala aos deuses dos seus pais, ele está se referindo àqueles falsos deuses que os egípcios adoravam, e que muitos do povo de Israel se contaminaram com aqueles falsos deuses. Quando ele está falando dos amorreus, ele está falando ali do povo de Canaã, dos cananeus. E quando Josué chega à terra prometida, a terra não estava vazia, a terra estava ocupada por outros povos, e Josué tem a missão de entrar naquela terra que Deus tinha prometido ao povo de Israel. Ele vai entrar em grandes batalhas ali. E aqueles povos também adoravam a falsos deuses. Então Josué está dizendo: a quem você vai servir? A vida cristã é uma escolha. Nós precisamos escolher servir ao Deus verdadeiro. Todos esses deuses eram deuses falsos. Os deuses do Egito, os deuses que os egípcios adoravam, não foram capazes de impedir a praga do Deus verdadeiro, porque só existe um Deus. Os deuses egípcios foram derrotados. Se você for estudar ali as 10 pragas, você vai ver que Deus sempre usou a praga, que significava algum falso Deus que o Egito adorava. Então os egípcios adoravam o rio, porque o rio, né, quem estudou um pouquinho de história e geografia na escola, sabe que o povo egito, né, que chama o Egito, como a dádiva do Nilo. Por quê? Porque o Egito ele sobreviveu justamente por causa daquele rio. O segundo maior rio do mundo, né, deixa aquelas terras. Então os egípcios olhavam para aquele rio e achavam: esse rio é sagrado, esse rio é o nosso Deus, é adorável. A gente viu que uma das primeiras coisas que Moisés faz, ele pega a sua vara, coloca no rio, e o rio transforma em sangue. E todas as pragas que vão ali vão exigindo as coisas que os egípcios adoravam, mostrando que só existe um Deus, não existe outro Deus a não ser o Deus verdadeiro. E quando Josué chega, alguns anos passados, e nós sabemos que somente 2 homens daquele povo que saiu do Egito entraram na terra prometida, que foi Josué e Caleb, todos os demais não puderam entrar na terra prometida, porque ficaram o tempo todo reclamando, né? E quando Moisés manda, né, os espias ir à terra prometida, ir à terra para ver aquela terra, aqueles homens chegam para Moisés e vão prestar o seu relatório, e eles dizem o seguinte: olha, a terra
que Deus nos prometeu, ela é muito boa. Aqui tudo que plantar, vai dar. Tem um cacho para você levar um cacho, tem que ter 2 homens para levar, de tão grande o cacho de uva é. Mas a gente não tem como entrar nessa terra, porque esses homens são gigantes, eles são enormes, eles são mais fortes, eles são mais poderosos do que nós. E se a gente for entrar aqui, a gente vai todo mundo morrer, demonstrando completamente falta de fé no Deus verdadeiro. Mesmo sabendo de todos os prodígios e milagres que Deus tinha feito lá no Egito. Não somente no Egito, mas durante toda a caminhada no deserto, aqueles homens puderam ver o poder de Deus. Mas mesmo assim, eles não confiaram o suficiente em Deus. E por isso é Josué e Caleb, os seus únicos daquela turma que saiu. Josué saiu provavelmente bem novinho junto com Moisés, foi aprendendo com Moisés, foi estudando com Moisés, e agora Josué assume a liderança do povo e tem como seu braço direito outro grande homem de Deus, que é Caleb. E esses dois vão entrar na terra prometida com uma nova geração. E chegando nessa terra, vão encontrar uma terra também idólatra, uma terra que vivia distante de Deus, que não conhecia o Deus verdadeiro. E vão travar grandes guerras. E o povo de Israel vai vencer as batalhas. Por quê? Porque o único Deus é Jeová. O único Deus é o Senhor Jesus. Não existe outros deuses. Os deuses que os homens criam são falsos, são ficção, são mentira. Mas o Deus verdadeiro é o nosso Deus. E é só nele que a gente tem a vitória. Mas mesmo assim, o povo de Israel, quando a gente estuda a história dele, mesmo vendo todos os milagres e prodígios, de vez em quando eles inventavam de adorar um falso Deus. De vez em quando ele era influenciado pelo mundo que ele estava à nossa volta, o que não é muito diferente de nós, irmãos. Muitas vezes nós também estamos sendo influenciados pelos falsos deuses. Quando nós pensamos em idolatria, nós evangélicos temos o costume de pensar em idolatria somente da seguinte forma: o que é idolatria? Idolatria é ter uma imagem, eu me curvar aquela imagem e pedir algo para aquela imagem. Está certo, isso é idolatria. Os povos tinham falsos deuses, tinham várias imagens que eles construíam, que eles diziam representar algum tipo de Deus, eles adoravam aquela imagem. Mas não era somente isso. No culto a esses falsos deuses, sabe o que havia? Havia muita bebida. As pessoas bebiam, até ficar completamente embriagadas e loucas, até não ficar realmente drogadas. No culto a esses deuses, as pessoas ali se prostituíam, faziam todas as maiores moralidades sexuais possíveis, havia todo tipo de imoralidade. Naqueles cultos havia sacrifício de animais, o que até mesmo o povo de Israel fazia no Antigo Testamento. Acho que Jesus veio, agora não precisa fazer sacrifício. Mas muitos daqueles povos pagãos, os mais fanáticos, não sacrificavam apenas animais. Havia povos que sacrificavam até mesmo pessoas, até mesmo crianças. Tudo aquilo que Deus abomina, tudo aquilo que Deus adora. E hoje muita gente também tem muita gente adorando falso Deus. Talvez com outro nome, talvez não com o nome de Baal, mas talvez com o nome da ambição, da riqueza, da soberba. Pessoas que estão adorando talvez até a si mesmos, se achando que são o próprio Deus. E estão fazendo muitas coisas que desagradam a Deus. E Josué vai dizer: olha, sirva ao Senhor, faça a vontade de Deus, porque foi Ele que te tirou do Egito. Foi esse Deus que te libertou do Egito. Foi com esse Deus que vocês atravessaram esse deserto. Foi com esse Deus que você chegou nessa terra. E mesmo com soldados mais fortes que vocês, mesmo com o exército montado, nós vencemos todas as batalhas, porque Deus estava conosco. E quando a gente lê a história de Josué, a gente vai ver que eles tiveram muitas batalhas, todas elas eles venceram. E já chegaram numa tal de Jericó, que tinha uma muralha lá que ninguém passava. Jericó não tinha medo de nada, porque ninguém entra aqui, porque as nossas muralhas são impenetráveis. E o que Deus fez? Derrubou as muralhas. Depois chegaram numa batalha que o sol parou, que o dia parou, e só voltou a ser noite quando o povo de Israel derrotou o último inimigo. E todas as batalhas Deus vencia para Israel. Não era que Israel era o povo mais poderoso da terra, porque tinha o melhor exército, as melhores armas. Era porque Israel era o povo de Deus. Mas mesmo assim, esse povo de vez em quando fretava com o pecado. Como muitas vezes nós também, amados. Estamos aqui, sabemos a verdade, sabemos que Deus nos amou, sabemos que Jesus veio a essa terra, morreu por nós, deu a vida por nós, mas muitas vezes nós também ficamos na igreja, estamos aqui, mas nos deixamos influenciar por esse mundo. E Josué está falando isso: eu e a minha casa, você como você quem vocês quiserem, mas eu e a minha casa, eu e a minha família, serviremos
ao Senhor. Então a minha casa servirá a Deus, servirá ao único Deus, ao Deus poderoso, ao Deus que fez os céus e a terra, ao Deus que livra, ao Deus que salva, ao Deus que nos dá eternidade. Nós serviremos ao Deus verdadeiro. Josué também tem uma postura de líder, não somente, mostrou que ele não é somente o líder do povo, mas ele é o líder da sua casa, ele é o líder da sua família. Ele convoca a sua família e diz: a minha família vai adorar a Deus. As nossas famílias, irmãos, também precisam ter pessoas, de ter homens que sejam o responsável da sua família e que depois a minha casa servirá a Deus. Nós precisamos ter uma família que realmente sirva a Deus. Nós temos que ser diferentes. Tem muita gente que está pensando por quê? Porque tem muitas famílias que se desviaram do caminho de Deus. E às vezes a gente vê pessoas no centro que falam: pastor, estou sofrendo tanto, pastor. Estou sofrendo tanto com meu filho está viciado em álcool, está viciado em droga. Nós sabemos que a juventude é difícil, é complicado, mas às vezes a gente vê que muita dessa gente está reclamando, às vezes não deram o exemplo para seus filhos. E quando a gente vai vindo aqui para a igreja, né, eu vou vindo andando pelas ruas, a gente passa, infelizmente, pelos bares e vê os bares cheios de pessoas. Bebendo. Pessoas que não estão nem aí para Deus, fazendo tudo aquilo de errado. E aí quer que seu filho seja diferente, mas você não está dando o exemplo, você não está dando o seu ensinamento, você tem que ser exemplo. Mas não significa, se eu fizer tudo certinho, os meus filhos não vão fazer nada de errado, não. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que os filhos dos grandes homens de Deus, muitos deles fizeram muita coisa errada, fizeram muita besteira, mas eles vão ter um ensinamento guardado no seu coração. Amém. E eu falo de experiências próprias. Nos momentos onde eu me desviei da presença de Deus, às vezes em locais que eu não deveria estar, vinha sempre na minha mente: eu não deveria estar aqui. Não foi nesse lugar que minha mãe e meu pai me ensinou a estar, porque o ensinamento fala aos nossos corações. Mas se eu não ensino em casa, se eu não dou exemplo, eu estou querendo ter resultado diferente. Eu preciso dar um exemplo, irmãos. Eu preciso ensinar o menino no caminho que ele deve andar, para que ao envelhecer, ele não esqueça. Então os pais são muito importantes para os filhos. Os pais precisam entender a responsabilidade que ele tem com os filhos. Você não pode terceirizar a sua função que Deus te deu. Hoje as pessoas querem terceirizar o serviço de pai e mãe. A professora da escola cuida, a creche cuida, a babá cuida, mas eu não tenho tempo. Não, você é o pai, você é a mãe. Deus te deu o privilégio de ser pai, Deus te deu o privilégio de ser mãe, para você ensinar o seu filho, mas ensinar o seu filho a andar no caminho certo. Para isso você precisa tirar tempo do seu filho, para isso o seu filho precisa ver que você realmente é uma pessoa diferente, que você realmente serve a Deus. Ensinar o filho a andar nos caminhos do Senhor não é você ser membro de igreja, porque tem gente que acha o seguinte: eu sou membro da igreja batista, automaticamente, amanhã é o caso, eu tenho meus filhos, vou ter uns gêmeos lá, uns 3, 4 gêmeos lá, né? Eu já estou dizendo para mim ter filho, tem que arrumar gêmeos, senão não vai dar, para poder ter para a igreja. Aí eu arrumo lá um monte de filho, né? Eu sou crente, então, meu filho só crente. Eu sou pastor, então está tudo certo. Não, eu tenho que ensinar, eu tenho que mostrar para a minha vida que realmente eu sou um servo de Deus. Eu sou cristão, mas eu não vou à igreja, nunca fui à igreja, eu passo o ano todo sem ir na igreja. Então, meus filhos vão seguir. Mas você está aprendendo o que é comigo? Não está aprendendo nada. Se ensinar o menino o caminho que deve andar, é você ter uma grande comunhão com Deus. É na sua casa você orar com seu filho, é na sua casa você ler a Bíblia com seu filho, é na sua casa você ensinar a palavra de Deus ao seu filho, é você se dedicar às coisas de Deus. Isso é ensinar. Mas eu sou crente, chega lá, né? Eu esqueci de pagar uma conta e chega alguém chamando lá para me cobrar. Aí eu chego com o meu filho e falo: vai lá e avisa que eu não estou, né? Tá, que eu não estou em casa. O que o meu filho está aprendendo? Mentira. Papai é mentiroso. Se papai está mentindo aqui quando o negócio está apertado para ele, eu também posso mentir, porque é a associação. Nós sabemos que a criança ela vai aprender com a associação das coisas. Então, a situação está difícil, está mentindo. Quer ver outra coisa? A criança vai para a escola, ou vai para algum lugar, ou até mesmo às vezes na casa, né? Ouve alguém falando palavrão, acontece uma situação, a pessoa fala aquela palavra feia, ela escuta. Acontece aquela situação, a criança ouve aquela palavra feia, ela escuta.
O que ela vai perceber? Quando eu estiver com raiva, eu tenho que falar essa palavra. E a criança não sabe nem o que ela está falando, ela só entendeu que aquela palavra a pessoa fala quando ela está zangada, quando ela está com raiva. E aí, quando acontece alguma coisa, a criança fala aquela palavra. Aí o pai e a mãe vai lá e bate na criança. Essa palavra é dele. Mas não ensinou. Você tem que saber que aquela palavra é dele. Que ela está falando sem saber que ela está usando o quê? A repetição. Que é o primeiro método que a gente aprende alguma coisa. É de ver as pessoas fazendo, a gente vai procurando. Então a gente precisa ensinar com exemplo. Então a minha boca tem que sair palavras que sejam boas. A minha boca tem que sair palavras que abençoa, e não palavras que amaldiçoa. É como o pai e a mãe falavam: meu filho, não está baixo, você é muito burro. Isso é a palavra que se usa. Isso não ajuda, você tem que incentivar o seu filho a estudar, a aprender. Mas muitas vezes as pessoas usam essas palavras, é assim mesmo, não é, irmão. Nós temos que ser diferentes. Como meu filho não vai beber se eu vivo bebendo? A gente vai no supermercado, às vezes eu vou no supermercado, é feliz, mas fico reclamando às vezes dos carrinhos, né? Aquele monte de carrinho. Aí tem uns carrinhos lá que você vê lá, está cheio de hidratável de cerveja, está 6, 7, 8 mais cerveja. Se você olhar o carrinho, não tem uma fruta, não tem um iogurte, não tem nada disso, só tem, mas a bebida tem. Eu quero comprar a fruta, está muito cara, né? Vou comprar, mas a fruta está cara, aí a inflação está alta, né? Não vou comprar. Mas a cerveja está ali. O que você está valorizando? Olha só, o seu filho está vendo você bebendo em casa, como é que você quer um resultado diferente? E aí, quando essa criança ela vai crescendo, ela vai ver que aquilo é normal, ela vai achando que aquilo é normal, vai chegar uma idade em que você vai querer tirar os seus filhos daquele caminho, mas ele já está contaminado. É possível tirar? É, porque Deus liberta qualquer pessoa em qualquer situação, mas é muito mais difícil, porque você não colocou os valores no momento que deveria colocar. Lugar de criança é na igreja para aprender a palavra de Deus. Eu trabalho no campo de tempo aí com adolescentes, principalmente com embaixadores do rei, né? Em embaixador do rei tem muito movimento, é uma organização para ter movimento, é congresso estadual, é acampamento nacional, é Olimpíada de inverno, é mais reunião, a gente tem que ter uma série de congressos. E cada congresso desse, cada atividade dela, agora ficou bom. E cada atividade dela, né, tem um custo. E às vezes a gente vai fazer algum acampamento, vai fazer algum congresso, a gente vai lá em janeiro, né, o sítio do Sossego. São 5 dias de acampamento. Café, almoço, né, jantar, lanche da tarde, piscina para tomar banho, quadra de futebol, basquete, quadra de natação, né, um monte de coisa. E tem lá um valor, às vezes R$200 para 5 dias. Eu não estou falando de quem é aquele, não, estou falando de dinheiro de pai dele. Está caro, né? Como é que está caro esse congresso, esse acampamento? Mas às vezes no mundo o pessoal não liga, não. O pessoal vai para ir em eventos aí, né? Em eventos aí demoníacos, vai encontrar o pessoal vai para o futebol e nem reclama, né? O pessoal paga para ir no jogo do Flamengo aí, R$500, R$1.000. A pessoa acha que está legal, né? E às vezes a gente não valoriza, quando a gente deveria estar investindo em nossos filhos para que eles aprendam da palavra de Deus, aonde a gente coloca os nossos valores, aonde a gente está investindo, irmão. Nós precisamos investir nos nossos filhos, nós precisamos realmente ensinar os nossos filhos no caminho que ele deve andar. A gente fala muito da igreja, a igreja é responsável, ela tem que ajudar aqueles que têm dificuldade de pagar. Mas os pais precisamente devem procurar ajudar no máximo possível os seus filhos a ele conviver o quê? No ambiente da igreja. Você vai estar no caminho do Senhor. Você vai estar nas reuniões da igreja. Porque era assim que o povo de Israel foi ensinado. Né? O Israel não podia nem se misturar com outros povos, era só ali, para que eles não se contaminassem com o mundo, e mesmo assim eles se contaminaram. Então a gente precisa, irmãos, realmente viver a palavra de Deus. A família, né? A família que tem a Torá. Oi, esse aqui a gente está pegando agora, pode ficar até mais bonito. A família, ela tem que ser um local de adoração. A adoração de Deus não é somente aqui na igreja, somente no domingo, numa horinha que a gente fica aqui. Mas nós devemos adorar a Deus nas nossas casas.
porque nós somos igreja. Jesus Cristo, quando veio a este mundo, ele veio para quê? Para que o Evangelho chegasse a todos. E Jesus Cristo, ao morrer naquela cruz, o véu do templo se rasgou. Porque agora, irmãos, nós somos o templo do Senhor. E aonde a gente está, a gente é a igreja do Senhor. Então a minha casa tem que ser um local de adoração a Deus. E a minha família é a primeira igreja que a gente lidera. Cada um de vocês é responsável pela sua família. E você tem que buscar para que a sua família seja um lar que realmente sirva e adora ao Deus de Israel. A família que realmente sirva e adore ao Senhor Jesus Cristo, mas que viva o Evangelho. Porque se a gente não viver esse Evangelho, irmãos, o mundo está aí. Nós estamos numa guerra. Essa guerra não é uma guerra militar, não. Não é que o exército está nos atacando aí com armas, mas é uma guerra espiritual. E você, meu amado, se você não passar os valores cristãos, se sua família não estiver fundamentada na palavra de Deus, os seus filhos, a sua esposa, você irá perder a batalha. Porque o mundo está todo o tempo tentando nos influenciar negativamente. E aquele que não conhece a palavra, que não busca a Deus, que não vive o Evangelho, não vai vencer. Porque a Bíblia diz que o Espírito está, e a carne é a que a Bíblia diz, é quem é que vence? É quem você alimenta. Então na sua casa, no seu lar, você precisa alimentar a palavra de Deus. Você precisa alimentar o seu espírito. Como eu alimento o meu espírito? Com oração, com o estudo da palavra. Agora, se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, se eu não busco o Senhor, se eu não louvo ao meu Deus, eu estou alimentando o meu espírito? Eu estou me preocupando unicamente com as coisas deste mundo. Porque para a gente viver nesse mundo, a gente tem que viver, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que conviver com outras pessoas. Mas eu tenho que sempre ter que colocar o meu Senhor, o meu Deus em primeiro lugar. E eu preciso tirar tempo para cuidar das coisas de Deus. Eu preciso tirar tempo para fazer minhas devocionais. Eu preciso tirar tempo para estar orando. Eu preciso tirar tempo para estar estudando a palavra de Deus. E principalmente eu preciso estar vivendo aquilo que eu estou estudando. Porque não adianta eu decorar a Bíblia e saber todos os versículos da Bíblia se eu não vivo a palavra de Deus. Tem gente que sabe a Bíblia de cor. Tem gente que sabe 1000 versículos da Bíblia e não vai ser salvo. Sabe por quê? Porque ele está decorando os versículos em sua mente, mas não está guardando a palavra de Deus no seu coração. Porque eu tenho que guardar a palavra de Deus no meu coração. Eu tenho que alimentar a palavra. E guardar a palavra no meu coração é viver pela palavra de Deus. É viver o Evangelho. Então as nossas famílias precisam ser famílias que estejam voltadas para o Senhor. Então, no meio da família, nós temos que estar dessa forma, irmão. Nós temos que viver realmente uma família que seja dedicada a Deus. E para isso, essa família precisa ser uma família comprometida com o Senhor. Nós temos que entender que a coisa mais importante da nossa família é Deus. Se na minha família não tiver Deus, a minha família já vai para o abismo, com certeza. Eu tenho que colocar Deus no centro da minha família. O centro da minha família é Deus. A minha família vive pela palavra de Deus. A minha família é uma família que se dedica à oração. A minha família é uma família comprometida com as coisas deste reino de Deus e não com as coisas desse mundo. Os filhos precisam honrar os seus pais. Olha onde vai o mandamento? Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue seus dias na terra. Na terra. Então os filhos precisam honrar os seus pais, amado. Então você precisa honrar os seus pais, porque a gente não sabe até quando a gente vai ter os nossos pais conosco, então honre o seu pai. Nós precisamos, irmãos, às vezes nos desbloquear de algumas coisas. Às vezes a gente tem dificuldade, e não é por maldade. Às vezes pelos nossos temperamentos, tem gente que tem mais dificuldade de dizer um simples, eu te amo. Tem gente que tem mais dificuldade em dar um abraço, tem gente que tem mais dificuldade em dar um beijo, mas nós precisamos vencer esses bloqueios. Nós precisamos dizer para aqueles que nós amamos, nós te amamos. Mas não é dizer porque é dizer de coração de verdade, eu te amo, meu irmão, eu te amo, minha mãe, eu te amo de todo o meu coração. Nós precisamos abrir os nossos corações e vencer essa dificuldade.
Nós precisamos demonstrar que nós amamos, valorizar aqueles que estão conosco. Nós precisamos aprender a valorizar a nossa família. A nossa família não tem que ser a melhor do mundo. E se ela não é, eu tenho que trabalhar para que ela seja. Então eu tenho que trabalhar para que a família seja. Tem família que não é melhor mesmo. Você é feita com uma família, tem gente que não é a família toda. Ó, mas você pode fazer a diferença nessa sua família. Pode começar em você a mudança que a sua família precisa. E para isso você precisa crescer com o Evangelho de Cristo. Mostrar a diferença. Tem gente que é difícil, irmão. Eu falei que eu trabalho com o embaixador do rei há bastante tempo. E há bastante tempo atrás, não vou falar aqui para não dizer que estou velho, eu tive um embaixador aqui que o pai dele não gostava de crente. O pai dele não gostava de crente, não. E o pai dele não, porque o pai desse menino não gostava de deixar ele vir na igreja. E ele era amigo de dois embaixadores, então ele vinha na igreja direto, porque o pai frequentava a igreja. Aí um dia eu fui conversar, né, com esse pai, acho que até um congresso, um acampamento, até um tipo. E o pai não queria deixar ele ir, e o pai começou a falar, não gosto não, Robinho, eu te respeito muito, mas eu não gosto de crente não. Aí falou lá que o crente passou a perna dele, começou a dar uma história. O cara é uma pessoa, todo mundo agora todo crente agora é ruim? Aí eu falei, você acha que eu sou ruim, que eu faço coisa errada? Você acha que o pastor fulano acha que eles vão lá? Não. Você está julgando todo mundo por um falso crente, por um falso cristão. Porque ele continuou vindo na igreja, o pai nunca incentivou muito, mas também nunca proibiu. Ele acabou se batizando aqui, está para Macaé, não sei como é que ele está, mas eu disse que ele estava em uma igreja evangélica. O pai não queria deixar, mas ele fez o quê? A diferença. Ele não se importou com isso, ele continuou seguindo o caminho do Senhor. Espero que ele ainda esteja, né? Naquele tempo que eu não vejo. Mas nós precisamos fazer a diferença, irmãos. Os filhos precisam honrar os seus pais, mas os pais precisam amar os seus filhos. Tem muito pai, né, que não trata bem os seus filhos também. Eu contei aqui já numa outra pregação, eu falei sobre quando eu trabalho no posto de saúde, nós fomos na casa de uma família. A gente professor sobre, vou contar um detalhe para você não saber quem é, mas a gente fomos, já tem muitos anos, né, com o doutor Marcelo. E tem uma criança que ela ficou traumatizada, porque, né, o pai batia demais na mãe. Ela batia mesmo, era uma coisa assim, o pessoal na rua, lá, ela morava lá, estava todo mundo preocupado, até no dia ela vinha falecer, a gente fomos lá. E na volta, o médico veio conversando comigo, ele falou uma coisa para mim, o Robinho, ele viu ali na situação, né, de verdade, né? Quando a gente vai, às vezes, numa casa de idosos, né, uma vila desse, a gente não como os pais lá, com o senhorinho, né, que fica às vezes sozinho, né? Tem alguns lá que a família vai, mas tem muitos que o pessoal bota e abandona. Ele disse, sabe por quê? Tem muitos desses aí que na época de pai não foram pai para os seus filhos. Fizeram coisas que eu vou nem falar aqui que fizeram com eles. E quando ele chegou nesse tempo, eles abandonaram, porque os pais não foram pais de verdade. E quando os pais são assim, irmãos, você reproduz. Se uma criança está na casa, imagina lá onde o pai tem um costume, o marido tem um costume de bater na sua esposa, ou de brigar com a sua esposa. Vai ver que é um vizinho que só Deus na causa mesmo, né? O que é que essa criança, o que é que os filhos dele vão estar aprendendo? Eu falei aqui sobre a associação, que a criança aprende com a associação. Porque você está vendo lá o pai lá batendo na mãe. O que você está aprendendo? Isso é normal. Não agradou? Bate. Resolve as coisas na base do pontapé. E essa criança teve, se ela não tiver um encontro com Jesus, ou não tiver uma mudança de caráter, um ensino legal, ela tende a repetir aquilo que ela viu, porque ela associou aquilo, que isso é normal. Pelo que na hora ela chega, a tendência dela vai ser repetir o erro que ela viu, que ela vai achar que aquilo é normal. São famílias de quê? Destruturadas. A gente vê que fulano é de família. A gente fala assim, uma pista tem que arrumar uma menina de família, uma moça de família para você casar. Eu te perguntei, mas todo mundo é de família, né? Todo mundo tem um. Não tem quem não é de família, né? Às
Mas a Bíblia diz, uma pessoa que tem uma família voltada para as coisas de Deus. A pessoa acha que tem uma família, ele faz família, mas todo mundo tem família. Quem não tem família? O problema não é ter família, mas como a sua família é. É por isso que Josué está falando aqui, ó. Escolhi onde que você vai. Escolhi as suas famílias aqui que vocês vão servir. Mas a minha família vai servir e adorar a Deus. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Quando nós servimos a Deus, a nossa família ela é diferente, pois a nossa família está fundamentada na palavra de Deus. A nossa família está voltada para a oração. A nossa família está voltada para a Bíblia. A nossa família está voltada para os valores cristãos. Quando a minha família está fundamentada na palavra de Deus, não interessa o que o Estado está dizendo o que é a família, porque a família vai ser aquilo que está na palavra de Deus. Se o Estado estiver dizendo que família agora é de qualquer jeito, e que homem não é homem, mulher não é mulher, mas a Bíblia não diz isso, eu fico com a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Se o mundo está dizendo que na minha família eu tenho que beber, tenho que fumar, eu tenho que fazer coisas erradas, eu não vou fazer, porque a Bíblia me diz o contrário. Eu fico com a Bíblia, eu fico com a palavra de Deus, porque eu não vivo pelas leis deste mundo, mas eu vivo pela palavra de Deus. E a minha família então será uma família diferente, pois essa família vai viver na palavra de Deus. Mas infelizmente muitos cristãos, ou pessoas que se dizem cristãs, não estão vivendo segundo a vontade de Deus. Estão se deixando influenciar por palavras de pessoas que não são cristãs. Estão se deixando influenciar pelo repórter do jornal. Estão deixando se influenciar por influenciadores, principalmente mais jovens da internet, que não tem nada de cristão. Estão se deixando influenciar por tudo, mas menos pela palavra de Deus. A palavra da moda agora é influência, né? O meu influência é Jesus Cristo. O nosso influência é o Senhor Jesus. É Jesus Cristo que tem que influenciar a minha vida. Amém. Eu não posso ser influenciado pelo jogador de futebol. Eu não posso ser influenciado pelo artista famoso da televisão. Eu não posso ser influenciado pelo camarada que tem 1 milhão de seguidores na internet. Eu tenho que ser influenciado unicamente pelo meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. A minha família tem que ser influenciada somente por Jesus Cristo, pois só Jesus Cristo pode nos salvar. Como Pedro disse para Jesus, só tu tem palavras de salvação. Só há salvação no Senhor, não há salvação em outro. Então a minha família tem que ser uma família que viva segundo a vontade de Deus, segundo os preceitos de Deus, segundo os ensinamentos de Deus. Quando a gente começa a entender isso, as nossas famílias são diferentes. Mesmo que a gente esteja no mundo todo perdido, mesmo que a gente esteja no mundo todo pervertido, mesmo que a gente esteja no mundo onde as pessoas estejam adorando os falsos deuses, mesmo que a gente esteja no mundo onde tudo esteja ao contrário, nós vamos permanecer firmes, porque a nossa família será uma família abençoada pelo Senhor. Amém. E uma família que não estuda a Bíblia, uma família que não está voltada para a oração, ela não será uma família que vive para Deus. Nós precisamos entender que nós somos responsáveis pelo nosso lar, cada um de nós, pais, mães, filhos, esposo, esposa, vocês fazem a diferença. Sabe por que muitos casais se separam? Porque as pessoas se casam, né? A gente vai fazer o casamento, faz aquela promessa de seguir a palavra do Senhor, viver segundo o Evangelho, o tempo vai passando, daqui a pouco a gente quer notícia, cada um se separou. Você sabe por que muitos casais se separam? Porque realmente não estão vivendo segundo a vontade de Deus. Quando o casal vive segundo a vontade de Deus, não vai ter problema, porque a Bíblia te ensina tudo, amado. A Bíblia ensina como a gente deve viver, né? Marido, seja submisso. Isso? Não. Diz? Como é que é mesmo? Esposa seja submissa aos vossos maridos. Viu? Está estudando a Bíblia. E o contrário? Como é que é? E o marido? Amar a sua esposa. Isso é uma igreja. Está te ensinando como você viver. Só que às vezes a gente escuta isso, a gente repete, a gente prega aqui, mas na realidade a gente não pratica. Se a gente não praticar, não adianta a gente estudar o que está na Bíblia. A gente precisa viver a palavra de Deus. E a Bíblia nos ensina tudo.
A Bíblia ensina como deve ser o relacionamento entre um homem e uma mulher, como deve ser o relacionamento entre filhos. A Bíblia como ensina como deve ser o relacionamento com irmãos. Ela mostra até como deve ser. Hoje eu estava conversando depois eu conversar de Bíblia com o Oradel, que ela sabe muito, tá? Aí a gente estava conversando lá sobre Bíblia, eu estava falando assim, pregar sobre família, um irmão que tem que pregar sobre família. Aí eu peguei o texto, esse texto aqui, olha, se não pregar, não vai ser muito bom não, né? Porque tem lá uns textos lá que o irmão está vendendo o irmão, o outro está querendo matar o irmão, e não sei quem, tá? Só vocês lembram, a história de Jacó lá, né? A história de José, a gente viu alguns exemplos, não fala sobre isso não, mas está na Bíblia, está na palavra de Deus. Mas isso nos mostra uma coisa, sabe o que isso nos mostra, irmãos? Que as nossas famílias não são perfeitas. As famílias não são perfeitas. E dentro da imperfeição das nossas lares, da nossa casa, nós devemos buscar fazer a diferença. Porque quando a gente estuda a história de José, o que a gente vai ver? José vai vendido por quem? Seus irmãos. José era o filho queridinho de Jacó, né? José era aquele que Jacó amava demais, né? Jacó gostava tanto de José que foi lá um dia e pegou lá e deu uma túnica para ele, bonitona lá, né? A melhor coisa hoje é dar. Se Jacó fosse no dia de hoje, ele teria dado um iPhone lá para José, mas na época lá ele deu uma túnica, que é a túnica mais bonita que existia. Aí os irmãos dele já tinham inveja de José. O que os irmãos fizeram? Vão vender José. Aí vendeu José lá e José foi parar lá no Egito. Uma família destruturada. Imagina um irmão vendendo o outro. Inclusive alguns irmãos queriam matar ele, né? Mas ele falou assim, vamos matar nosso irmão não, porque Deus pode mandar uma maldição para a gente. Está vindo uns mercadores ali, a gente pega ele e vende ele. E aí vende ele. Uma família destruturada, irmãos. Está na Bíblia. Mas a gente vê que essa família no final era, mesmo com todo esse problema, era assim, única. Porque diante da fome, quando José se torna governador do Egito, eles vão ao Egito. José se declara que ele é filho de Jacó, e ele faz o quê? Ele manda matar os irmãos. Faraó é filho dele, matar só. Mata esses caras são vocês. Mas José faz o quê? Manda matar? E agora o governador ele poderia. Ele perdoa. E não somente perdoa, ele traz o seu pai e os seus irmãos para junto dele. E se você ler lá o livro de Gênesis, no finalzinho, você vai ver que chega um dia que Deus chama Jacó, leva Jacó. E aí os irmãos de José ficam preocupados de novo. Sabe o que os irmãos pensaram? Caramba, José, ele não fez nada para a gente por causa do nosso pai. Mas agora Jacó morreu, ele agora vai se ligar da gente. Jacó não está mais aí para ver, ó. Ele é o governador, vai mandar matar a gente. E José faz o que irmão, não se preocupe. E os irmãos de José vivem ali, tendo do bom e do melhor do Egito, porque José realmente perdoou os seus irmãos. Então as nossas famílias, irmãos, elas não são perfeitas. Mas com todos os problemas, com todas as dificuldades, nós precisamos buscar fazer da nossa família um lugar melhor. Faça a diferença. Amém. Valorize aquilo que você tem. Mas sua família, meu amado, talvez você esteja numa família que não esteja estruturada. Talvez você esteja numa família que você tenha problema. Talvez você esteja numa família que você tem problema com seu pai. Talvez você esteja nessa família que você esteja problema com a sua mãe. Talvez você esteja com problemas com os seus irmãos. Faça a diferença, porque é isso que Deus quer. Seja a diferença na sua família, porque o que Deus quer é famílias que vivam o verdadeiro Evangelho. Porque família todo mundo tem, mas faça da sua família uma boa família. Faça da sua família uma família abençoada por Deus. Faça da sua família uma família que viva segundo a vontade de Deus, sabendo que Deus fez tudo para você, sabendo que tudo que você precisa nessa vida, para saber viver nesse mundo, está aqui nesse livro preto, né? Tem também esse livro preto. Eu tenho um monte de livro, que eu estou usando. Tem capa vermelha, tem capa preta, tem capa vermelha, tem capa azul, tem capa verde, tem todas as capas. A Bíblia, a palavra de Deus. Procure andar segundo o que está escrito aqui, segundo os preceitos que Deus nos dá, para que seja a bússola da tua família. Muitas famílias estão fracassando porque não tem a Bíblia como a sua bússola, não tem a Bíblia como o seu GPS.
É a Bíblia que tem que guiar a tua família. Era assim que Josué fez. A minha casa servirá ao Senhor. Não importa quem vocês vão estar adorando, a minha família vai servir ao Senhor. Tome essa atitude, irmão. Faça da sua família uma família diferente, uma família que viva para Deus, pois a sua família será uma família abençoada pelo Senhor. Que nós possamos sair esta noite aqui, primeiramente, amando as nossas famílias, independente das imperfeições da nossa família. Como eu disse, as famílias não são perfeitas, nem as famílias bíblicas são perfeitas. Eu falei de José, se eu fosse falar de Davi, né, que tinha mais história para contar de tanta confusão. Mas na nossa família, nós temos que buscar fazer dela uma família melhor. Mas sabe qual é o problema às vezes, irmão? É que nós olhamos, isso é na família, isso é na igreja, isso é em todo lugar. Nós temos o defeito de olhar o erro às vezes do outro e de não fazer a nossa parte. Às vezes eu acho que a minha família não está bem, é culpa do meu irmão, não é a minha culpa. Às vezes a minha família não está bem por causa do meu pai, não por minha causa. Nós temos que aprender a nos auto-examinar, a ver o que nós precisamos melhorar. E às vezes a entender os outros, entender uns aos outros e tentar fazer a diferença. Amém. Assim como José fez, lá quando perdoou os seus irmãos. A história de José é fantástica, né? O camarada foi vendido para ser escravo. O camarada tinha os irmãos dele que queriam matar ele. Ele vivia lá do bom e do melhor, porque Jacó era muito rico. José tinha tudo de bom. Foi parar para ser escravo, lá no Egito. Depois Deus levantou e colocou ele como governador. Os irmãos dele estavam na mão dele. O que José faz? Perdoa. É isso que falta para as nossas famílias. Que a gente aprender a perdoar, a entender, a compreender os outros. Família é algo muito importante, né? Família foi a primeira instituição que Deus criou, que é a família. Deus criou Adão, depois criou Eva, viu que não era bom como tivesse só, fez uma mulher para ele, está aí, está a família. Primeira instituição que Deus criou. E Deus criou as famílias para que as famílias o adorassem, o louvassem. Infelizmente o inimigo tem tentado desvirtuar as pessoas, e muitas pessoas não estão vivendo o propósito que Deus quer para a sua família. O propósito que Deus quer para cada família aqui é que as nossas famílias sirvam e adorem ao Deus de Israel, que sirva, adora ao Rei Jesus, que viva o verdadeiro Evangelho. Olhe pela sua família, busque a Deus, faça a vontade do Senhor, e Deus fará da sua família um local abençoado. Amém. Que Deus abençoe todos. Amém? Amém. Gostaria que o José da Vegas ficasse de pé.